Boa noite a todas as pessoas. Eu sou Luzia Araújo, sou técnica administrativa em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou enfermeira, uma mulher negra, uso óculos, estatura média, cabelo cacheados abaixo dos ombros. Eu vou pedir para as minhas amigas se apresentarem, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Ivaneide Grisente, sou técnica administrativa da UFRJ. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, uso óculos, de cabelos loiros, estou trajando uma camiseta branca. Olá a todos, sou Solange Mazarotto, sou da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo, sou técnico administrativo em educação, bibliotecária documentalista, sou morena, clara, de estatura baixa, cabelo na altura do pescoço, liso, olhos castanhos, cabelos castanhos. Então, pessoal, hoje a nossa ideia é compartilhar um pouco com vocês como é que vocês podem organizar o trabalho de vocês, como é que vocês podem estruturar o resumo das atividades de vocês para fazer a inscrição no site. Tenho observado que algumas pessoas têm muita dificuldade em um relato de experiência e até mesmo de organizar esse resumo simples como a organização do Seminário dos Técnicos Administrativos em Educação tem solicitado. E eu vou chamar a nossa amiga Ivaneide para dar início ao nosso vídeo. Então, gente, estou aqui para falar com você, servidor e servidora pública federal. Você já pensou em expor as suas experiências ou resultados das atividades que você realiza na sua instituição de origem? Você já pensou em apresentar as propostas de inovação que tragam melhorias na realização das atividades desenvolvidas nas instituições públicas? Você já pensou em compartilhar a sua produção técnico-científica que combine a vida acadêmica e profissional dos servidores técnico-administrativos em educação? Pois é, não perca essa oportunidade. O Sintai 2026 nos aguarda. A Universidade Federal do Rio de Janeiro convida aos servidores técnicos administrativos em educação e servidores técnicos universitários de todas as instituições públicas de ensino superior do país a participarem da 12ª edição do evento. Vai acontecer entre os dias 19 a 23 de outubro de 2026, de forma híbrida, na cidade universitária, no campus do Fundão, no Rio de Janeiro. O Sintai UFRJ é um seminário anual realizado desde 2013, que visa promover a integração dos servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ e das demais instituições públicas do país, mapeando e dando visibilidade ao conhecimento técnico-científico e à contribuição profissional e social da categoria no ensino universitário. Então, trata-se de um espaço de afirmação do nosso papel como profissional nas instituições e incentivo a interlocução de trabalhadores administrativos de toda e qualquer instituição pública do ensino superior. E aí a gente tem mais novidades para vocês. Aí agora nós vamos chamar a Luzia Araújo para complementar aí a nossa conversa. Obrigada, Ivaneide. André, eu preciso agradecer a todos vocês. O André Fonseca é servidor da FAC, gente. O André estava entrando de férias, olha. E ele se propôs nos ajudar nesse movimento. Agradecer a Solange Mazarotto, que é da Universidade Federal do ABC, ex-UFRJ, que nos abandonou e agora está lá com os colegas, e a Ivaneide Grisente. O André, você pode trazer os nossos slides, por favor? E aí a gente se pergunta, você pode dar uma passada primeiro, a capa em que a gente já falou. Pode ir passando, por favor, André. Pode ir passando. E aí, a gente volta um pouquinho, por favor. Vocês se perguntam como é que cada um de nós pode transformar a sua ideia e estruturar o trabalho acadêmico estando em conformidade com os critérios que foram estabelecidos
pelo Sentai? Bom, a primeira coisa que precisa se pensar é que esse resumo, o trabalho que vocês querem apresentar, precisa estar alinhado ao grupo de trabalho ao qual se propôs. São 19 grupos de trabalho. Então, não adianta dizer, mas não tem aquilo que eu faço. Mas não tem. Não, a gente pensou em 19 áreas diferentes para que cada um de nós pudesse se enquadrar nessas áreas. E aí, para que você faça opção por essa área, é só ir naquele link que está na tela, no grupo tema e fazer essa seleção. Bom, então eu preciso me adequar ao tema que foi proposto. Depois, então, eu preciso pensar que para a construção, pode mudar, André, por favor? Para a construção desse resumo, eu preciso ter clareza na minha escrita. E o conteúdo precisa estar relacionado aos objetivos que eu defini para executar o meu trabalho. Acima de tudo, eu preciso estar atenta à qualidade da redação e também à organização do texto. A gente sabe que escrever não é uma coisa tão fácil, mas a gente precisa se preocupar com essa escrita. E essa organização do texto precisa incluir a ortografia, a gramática, a sintaxe, a coerência, a coesão das ideias, a objetividade e a estrutura que precisa ser formal. Eu vou pedir para que vocês fechem o som de vocês, que está dando eco. Pode ser? Bom, em relação à redação do resumo, esse resumo deverá ser em parágrafo único, sem citações, em fonte a Time News Roman, tamanho 12, tá, gente? Não precisa incluir tabelas, fórmulas e símbolos. E para as abreviaturas e siglas, precisa definir sempre a primeira vez que aparece no texto. Então, sempre lembrar. Apareceu a sigla a primeira vez no texto, eu defino, porque o que é uma coisa para um grupo não é para o outro. Esse resumo, ele precisa ser estruturado e conter, no mínimo, 200 palavras e, no máximo, 400 palavras. Agora, para falar um pouco sobre a estrutura do resumo, eu vou pedir para que a Solange traga essas informações para nós. Pode ser? Vem, Solange. Solange? Abre o seu som, você está mudo. Eu tinha colocado aqui, esqueci. Vou tirar o meu, tá? Ok, então vamos lá, né? Então, conforme a Luzia já falou um pouco sobre o resumo, que ele deve ser feito único, deve conter de 200 a 400 palavras, ele tem alguns elementos obrigatórios, né? Então, inicialmente, o que é um resumo? Um resumo, ele é um texto que vai apresentar de forma concisa e objetiva o trabalho que se está apresentando. E ele é composto de alguns elementos, né? Nós definimos 7 elementos principais que vocês têm que colocar nesse resumo. Então, vamos iniciar com um título, né? O título ele tem que ser claro, objetivo e que represente o conteúdo do trabalho que se está apresentando. Então, através do título é que as pessoas vão se interessar pelo seu trabalho, né? Vão saber de que área você está falando, qual o tema. Então, o título é também uma forma de resumo. Depois, dentro do texto do resumo, tem que ter alguns elementos. O primeiro é a introdução, né? O que vai ser a introdução? Ela vai apresentar o contexto que está sendo abordado no estudo, no trabalho apresentado. Após essa introdução, tem que ter o objetivo desse estudo, né? Então, é a indicação do que a pesquisa está investigando ou tentando demonstrar. É o propósito da pesquisa e do trabalho.
O método, o que é o método? É como foi desenvolvido esse estudo ou essa pesquisa. Então, vai incluir participantes ou fonte de dados, se houver, que pode ser também só uma pesquisa teórica, o local onde foi realizada, o período, os instrumentos para coleta de dados e a forma que esses dados foram analisados. Ok? Continuando. Deve-se, então, apresentar os resultados, né, os principais achados, evidências ou resultados parciais no caso de um trabalho que ainda esteja em andamento. Então, a gente, né, aceita também para esse seminário que sejam apresentados trabalhos que estejam em desenvolvimento. E aí, no resumo, vai se colocar isso. Então, a conclusão e as considerações finais, que é a síntese, né, as principais conclusões e contribuições desse estudo. Para finalizar o resumo, então, colocam-se de 3 a 5 palavras-chave, que também vão representar o conteúdo do trabalho. Essas palavras precisam ser separadas por ponto. Ok, Luzia? Pode continuar. Obrigada, Solange. Já ia eu esquecer de ligar o som. A gente lembra que no período da pandemia fazíamos isso muito, né? Mas agora, com os mecanismos presencial, a gente está esquecendo um pouquinho dessa coisa do remoto. Bom, é preciso também, quando vocês pensarem na inscrição, que vai ter você, autor principal, mais 3 coautores, tá, gente? Não dá para colocar um monte de gente, são até 4 pessoas. O autor com mais 3 coautores. E cada uma dessas pessoas precisam estar devidamente cadastradas no evento, ok? Não é permitida, não será, né, permitida a inclusão ou a exclusão de coautores após encerrada a fase de submissão. Então, terminou a fase de submissão de trabalho, fulano não participa mais do meu trabalho, já era. Agora ele vai participar. É preciso também respeitar o limite de apenas uma submissão de trabalho por cada pessoa, tá ok? Então, cada autor só pode escrever um trabalho. Pode passar, por favor, André? Bom, em sequência, é importante a gente pensar que ao submeter o trabalho na página do evento, deve-se preencher as informações do autor e dos coautores. Também é importante dizer que é tudo assim muito bem direcionado, sabe? A própria página, ela te solicita o nome, o CPF, o e-mail. Então, são ícones assim, bem direcionado, é bem tranquilo. Eu já fiz a inscrição do meu trabalho. Agora, obrigatoriamente, é preciso ter o nome completo, a instituição ao qual você faz parte, o cargo ou função ocupada, a última titulação obtida, ou então em curso, e o correio eletrônico, né, que é o seu e-mail de contato válido. E aí, gente, prefiram o e-mail institucional, ok? Pode passar, André, por favor? E aí vocês me perguntam, como é que eu faço a minha inscrição? É importante saber que você vai precisar ter duas inscrições. Uma inscrição com apresentação de trabalho, que é destinada aos autores participantes, e aí vocês vão fazer preenchendo o formulário que está nesse link do item A, e a outra inscrição dos interessados em participar sem trabalho. E aí, vão lá no link e clique. Eu tenho que fazer as duas inscrições? Tem, porque aí você vai receber o certificado como autor e apresentador de trabalho e ainda o certificado de participação no evento. Gente, em tempo de reconhecimentos e de saberes e competências de todos nós técnicos administrativos, precisamos registrar tudo que fazemos, né? Não vamos deixar passar. Pode passar o próximo item, André, a próxima folha, que já é a nossa despedida. Aqui a gente quer dizer para vocês que eu e Vaneide Solange estamos à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida,
Vamos deixar os nossos e-mails, né? E as nossas localizações ali da instituição, mas o mais importante é que nós te aguardamos para o Sintai, ok? E é preciso lembrar que as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de julho, gente. Essa vai ser a data final. Não percam essa data, ok? Venham para o Sintai que nós te aguardamos. Beijos. Obrigada, André. Podemos encerrar. Obrigada.